faz querer olhar pra vida de um jeito mais sensível. Alguma coisa nessa casa me faz querer ser bem melhor. E os meus sonhos não parecem tão pequenos quanto ontem. Talvez o cheiro da madeira, a umidade das paredes. Eu penso alto sem ter medo de dizer uma besteira. Eu posso ser o que eu quiser quando eu chego nessa casa. E quando eu olho mais pra dentro, eu sei que eu posso viajar. Eu não preciso ser perfeita, nem escolher minhas palavras. Os meus defeitos não são tão intransponíveis, os meus parentes não são tão insuportáveis, e de repente os meus problemas não são tão insuperáveis. Eu tento achar graça quando riem de mim no mundo lá fora. Eu não vou desistir da menina feliz que eu era mais nova. Quase me esqueço de gostar de mim primeiro. Sei que no fundo eu só sou assim por medo. Mas quando eu entro nesse quarto, eu sei que eu posso descansar. Eu não preciso ser perfeita, nem escolher minhas palavras. Os meus defeitos não são tão intransponíveis, os meus parentes não são tão insuportáveis, e de repente os meus problemas não são tão insuperáveis. Por um segundo eu acredito que consigo sair mais confiante desse labirinto. É uma magia que acontece só aqui, e é a coisa mais bonita que eu já vi. Eu posso ser quem eu quiser quando eu chego nessa casa. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, proclamar a alegria da oportunidade do contato com os espíritos, soltar as nossas almas para que elas possam voar em gratidão, que mesmo diante das dificuldades da vida, nós poderemos ter o reconhecimento daquilo que temos, daquilo que nos faz, por exemplo, estarmos aqui na confiança, na fé. Ah, senhores espíritos do bem, representantes de Jesus, estamos aqui, abertos. Nossas almas se encontram genuflexas, claro que sempre pedindo, porque somos carentes sempre de alguma coisa. Mas aqui estamos, proclamando a grandeza da nossa vida, problemática com dores, mas é a nossa vida. Temos nela motivos para agradecimento,
pessoas que amamos, pessoas que nos acolhem, que nos socorrem. Ah, sim, pessoas ruins, pessoas más, traiçoeiras, traidoras. Ah, senhores espíritos, são minoria. Porque quando lembramos daqueles que nos cercam, daqueles que podem estar aqui em torno de nós neste momento, nos fortalecem. Como vocês também, espíritos do bem, nos fortalecem. E é por isso que estamos aqui, para sairmos logo mais fortalecidos, abençoados e certos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Que assim seja. Meus amigos, olha, é muito interessante avaliarmos o que mobiliza as pessoas a buscarem uma religião. É muito interessante a gente tentar entender esse mecanismo. Claro que é sempre um mecanismo de se livrar de uma dor, se livrar de um questionamento, se livrar de um problema físico, familiar, emocional, o que seja. De um modo geral, a busca é nessa direção. Só que nós não nos damos conta que somos produtos não apenas de inúmeras vidas, mas, e talvez principalmente desta vida. Por que eu digo principalmente desta vida? É porque estamos concentrados, desde que nascemos, a esse auto-reconhecimento. Quem sou? Sou filho de quem? Onde eu moro? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Tanto é assim que são inúmeros os problemas de filhos adotivos com seus pais biológicos, quando esses filhos querem saber quem são seus pais. E geralmente querem. Há uma necessidade de compreender a sua origem, de encontrar a sua origem. E é claro que todo esse processo irá gerar em nós reflexos de diversas ordens, muitos reflexos. E muitos desses reflexos são abafados, comprimidos, usando uma palavra da psicologia, recalcados, por inúmeras questões. Porque nós não queremos o confronto, porque aquilo nos gera inquietude, angústia, então a gente não quer nem pensar. Porque algum desconforto efetivamente surge. E Jung, que criou a psicologia analítica, ele chama esse aspecto da personalidade, da natureza humana, de sombra. Todos nós temos a nossa sombra, todos nós. E ele propõe que lancemos luz nesta sombra. Em verdade, esta sombra são contas pendentes
da nossa vida. São contas pendentes que precisam ser resolvidas. São contas que estão em aberto. Sim, Medrado, agora o que tem a ver o que você está falando com religião? Tudo a ver. Sabe por quê? Não vai adiantar você vir ao centro, não vai adiantar você ir à missa, não vai adiantar você ir no terreiro de umbanda, de candomblé, evangélico, ou ir em todos, cada dia da semana ir em um, se você não lançar luz sobre suas sombras. Porque o problema não está externamente, está internamente. O passe, por exemplo, irá dissipar aquela energia negativa, tirar você de uma vibração mais baixa, mas se você não se confrontar, você vai cair de novo naquela mesma faixa. E aí é que você vai identificar o que muitas vezes é a queixa ao chegar em uma religião. Na minha vida nada dá certo. Parece que eu dou um passo para frente e 2 para trás. É um peso, é um vazio, é um incômodo. Eu acho que tem alguma coisa em mim. Tem algum espírito me perturbando. E geralmente eu concordo com as pessoas, eu digo sim, você é o espírito que está se perturbando. Como eu digo aqui quase todas as semanas, espírito algum tira nada do nada. O espírito que quer a sua dor, a sua infelicidade, ele só superdimensiona o que você oferece. Se você tem conflitos no lar, ele pode aumentar. Se você tem um problema de saúde, ele pode perturbar a visão do médico, que também é um ser humano que pode ser perturbado. Mas é você que carrega a fórmula, digamos assim, do seu bem-estar ou do seu mal-estar. E dentro desse caldeirão tem a baixa autoestima. Dentro desse caldeirão tem os nossos medos. Então tudo faz parte desse conjunto de sombras que nós carregamos. E é claro, essas sombras formam o que também Jung chamou dos arquétipos, que em verdade são símbolos fortes que podem ser conscientes ou inconsciente, que foram adquiridos ao longo das nossas vidas, em especial da nossa vida. E Jung, inclusive, foi um estudioso do processo mediúnico. Ele cria nessa possibilidade. A avó dele era médium. Há quem relate, inclusive, eu sempre cito esse livro que é muito interessante, eles conheceram o desconhecido, Mirke, não lembro agora com precisão o nome do autor, mas eles conheceram o desconhecido, que trazem relatos de nomes importantes que entraram em contato com a realidade espiritual. E lá tem Jung, e relata que o rompimento dele com Freud foi exatamente por conta disto, dele crer numa energia
que Freud não cria. Aí Freud manda uma carta dramática para ele, dizendo que ele era o príncipe herdeiro do conhecimento, e por aí vai. Então tem, se vocês tiverem interesse, é bom adquirir esse livro. Tem sessões mediúnicas com Abraham Lincoln na Casa Branca, tem registro das reuniões também mediúnicas que Vitor Hugo fez no Marin Terrace, no Canal da Mancha, que separa, não é, a França do Reino Unido. Então é um livro muito interessante. Então, esta sombra que nós temos, que nós carregamos, ela está ligada, olha que interessante, ela está ligada a tudo que nós enxergamos nos outros. Aquilo que a gente vê nos outros e a gente aponta, segundo Jung, é reflexo da sua sombra, do que está em você. Olha que curioso. Por isso que se diz, o outro é sempre o nosso espelho. Porque você percebe no outro aquilo que você sabe que tem, ainda que inconscientemente. Não é um processo consciente, né? Então, são esses processos, esses sentir que estão aí calcados nesta sombra, que para lá foram em razão de pressões familiares, religiosas, sociais. A gente foi colocando, e a depender do nosso mundo, ali foi ficando. E isso tudo gera, digamos assim, bolhas. Eu vou fazer uma metáfora, fazendo a comparação com as bolhas dos pés, quando um sapato está apertado. Geram bolhas nos pés da alma. Porque quando estamos com alguma bolha no pé e vamos andar, né? Vamos com dificuldade, assim são essas bolhas nos pés da alma. Nada flui. Tudo fica ali, contido. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você que está fazendo a sua vida, eu ia chamar de desastre, mas não vou chamar não. Eu vou dizer a sua vida ser como ela está sendo. É você. Aí você agora, porque já faz parte dessa sombra, você agora não crio nada para a minha vida não. Só em achar que não cria, já é a certeza que você cria. Porque você nem cogita a possibilidade de. Então já é o seu ego protegendo-se de uma certeza. E assim vamos, ó, disfarçando para não sofrermos. Vamos tentando driblar as nossas dificuldades, as nossas dores, responsabilizando o outro, não é o espírito. Olha, eu já ouvi tanto desaforo aqui, mas desaforo assim, da pessoa chegar, geralmente vem assim, em dupla, né? Aí fala, ó, Medrado, meu marido está num processo obsessivo muito grande. Ele mudou.
Quando nós casamos, ele não era assim. Aí eu vou perguntar quando foi que casaram, aí 30 anos, 40 anos. Eu disse, meu Deus, não queria que mudasse? Pelo amor de Deus. Mas não posso dizer nada. Tenho que ficar impávido. Porque as pessoas ficam observando até... Se eu olho assim, já teve gente que diz, quem é, Medrado? Quem é? Você viu o que aí? O que é que você está vendo? Eu disse, não, eu olhei aí, Rogério, que está ali, sabe? É assim. Se eu, por exemplo, teve uma vez, eu me lembro bem, eu estava com uma dor de cabeça, aí a pessoa falando, eu disse, não, estou entendendo. O que é, Medrado? É energia de quem? Eu virei e disse, não, é porque eu estou com uma dor de cabeça. Foi quando a gente chegou, essa dor de cabeça. Porque olha, eu sinto uma dor de cabeça todo dia. Não, será isso? Gente, é impressionante. A gente deve ficar assim, ó, ouvindo. Aí quando eu falo alguma coisa, não, eu não estou percebendo nenhuma interferência. Você, como não? Eu estou sentindo. Eu disse, mas eu não estou percebendo. Aí eu encaminho até para fazer o atendimento. Não vou fazer atendimento não. Eu quero saber o seguinte, porque eu sinto, olha, eu tenho acordado de noite, eu tenho tido pesadelos, e isso não é nada. Eu disse, não, é você também aí ajudando. Aí aquilo que eu disse há pouco, pode estar, não, sabe de uma coisa, verdade, eu vou procurar um centro que possa dizer que eu estou com obsessão. Aí vai embora, eu vou assim, vai. Olha, um centro que possa dizer que eu estou com obsessão. Então, ele quer ouvir que está com obsessão para não assumir o trabalho difícil de crescimento. Porque aí é que chega o desafio. Que eu falo da ponte da religião com esse alto mergulho. O seu crescimento. E para que você cresça, você tem que reconhecer a sua sombra. Você tem que abraçar a sua sombra. A sua arrogância. Aquela arrogância de quem olha para a pessoa, os antigos vão dizer, né? Fica medindo de cima a baixo. Poxa, fulano fica medindo as pessoas. Essa arrogância de fazer avisar o porteiro que você está indo para a casa de uma amiga, por exemplo, e o porteiro está ao telefone e diz assim, um minutinho só, senhor, senhora. Aí você passa 20 segundos e diz, eu vou ficar aqui a manhã toda? É essa arrogância. A arrogância que você tem ao chegar numa loja e de repente não aparecer nenhum vendedor. Aí você, ninguém vai me atender aqui não, é? É essa arrogância que você não reconhece como arrogância. Você reconhece como o outro está sendo desatencioso. O outro não está cumprindo com a sua obrigação. E que os digo os recepcionistas, os porteiros, os guardadores de carro, os seguranças. É essa arrogância que você precisa reconhecer e começar a ressignificá-la. A vaidade desmedida. Quando alguém lhe diz alguma coisa e você só falta dizer, perguntando, quem é você? Para me dizer alguma coisa. Ou então tem uma que é muito clássica. Se olhe. Se olhe. Eu não quero nem dizer aquela outra.
Vocês sabem. Aquela. Vocês sabem com quem está falando? Vocês sabem quem eu sou? Diz que tem uma história que é verídica, né? Parece que era funcionária da TAM. Diz que um político, isso é a cara de político, né? Porque político se sente importantíssimo. Chegou para ser atendido no balcão lá, que estava atendendo todo mundo, lá no aeroporto mesmo de Brasília. Aí ele chegou, a moça virou e disse: ó, senhor, tem essa fila aqui, o senhor tem que ir para a fila. Ele, na mesma hora: você sabe quem eu sou? Ela não perdeu tempo, pegou o microfone: alguém conhece esse senhor aqui? Porque ele não sabe quem é, não. Alguém conhece? Claro que ele saiu dizendo que ela ia perder o emprego, que isso, que aquilo. Gente, são bolas de ferro que colocamos em nossos pés. Toda vez que exteriorizamos esta sombra que há dentro de nós. Tem a sombra que revida, não é? Que ressente. Poxa, se você errou, foi demais, peça desculpas. Tem gente que fica ali rondando, não é? E não pede. Quer agir como se nada tivesse acontecido. Aí você se ofende porque a pessoa está agindo como se nada tivesse acontecido, porque aquilo lhe machucou. Aí você fala e a pessoa se ofende porque você falou que ela não pediu desculpa, mas ela demonstrou que tinha pedido desculpas. Não é bem assim? É bem assim. Então vá, reconheça: ó, poxa, desculpe, foi um momento. Mas não, a vaidade não deixa. Porque, ó, é rebaixar. E na Bahia a gente tem uma expressão que fala com muita propriedade: eu não vou dar ousadia. Você chega em São Paulo, eu adoro fazer isso. Quando eu vou fazer palestra, uso expressões nossas aqui, eles não têm a menor ideia. Aí eu penso: vocês não sabem o que é, não? Uma vez eu estava no interior, acho que foi em Sorocaba, interior de São Paulo, eu falei isso, de não dar ousadia. Aí eu: vocês sabem o que é isso, não? Aí alguém lá gritou: não fazer sexo. Eu disse: pelo amor de Deus. Sabe? Pô. Mas os antigos falavam isso mesmo, né? Associando ousadia com sexo. Então, não, peça, se retrate. Agora compreenda que a outra pessoa tem a sua dor. Porque também tem essas, que pede desculpa e acha que o outro tem que zerar o problema. Mas eu já pedi desculpas. Sim. Mas a doida está aqui. Eu não quero nem fazer intrigas. Eu vou até falar olhando para cima. Mas eu estou percebendo que tem assim, alguns casais que um olha para o outro e está fazendo assim. Como se estivesse se vingando pelo que eu estou falando. Porque tem isso também. O tal lavar a alma. Não é? Ó, lavei, viu? Você ouviu? Você prestou atenção no que Medrado falou? Aquilo foi para você, viu? E olhe, não duvide que tenha sido um espírito que mandou ele dizer para você não. Porque deve ter sido. Então, é confrontar. Por que eu agi daquela forma? Reconheça. Não vai diminuir. Isso só vai lhe engrandecer.
Claro que a sombra tem aspectos positivos, é curioso, né? Mesmo sendo sombra nessa concepção junguiana, mas tem o aspecto positivo. Também os valores que você reconhece. Quando você admira uma pessoa, você admira de repente também pelo que você vê. E você tem. Então, é o aspecto positivo da sombra, né? Poxa, eu admiro tanto essa sua forma de ser. Então, você é também daquela forma. Você só não se revelou a você daquela maneira. E é claro que isto é atentarmos para os nossos defeitos e evoluirmos. É isso que se chama evolução. O que se chama evolução não é você estar distribuindo sopa, levando cobertor o tempo, todos os dias da semana. Não. Isso é importante, porque vai ressignificar os seus valores, as suas dores. Mas, quando você fala em evolução, é seu crescimento pessoal, é você crescer. Você vai continuar com defeitos, é diminuir os defeitos que são muito grandes. Tentem aí diminuir. Pronto, é diminuir. Isso é evolução. É você ser melhor. Porque vai ser melhor para você, não é para ninguém. Minha mãe, ela era fã de Omar Cardoso. Vocês lembram de Omar? Alguém lembra aqui de Omar Cardoso? Astrólogo. Omar Cardoso. Então ele tinha um programa no rádio, e minha mãe escreveu lá no armário lá de madeirite que a gente tinha, que era o jargão dele. Ele dizia alguma coisa assim: a cada dia, sobre todas as coisas, vou cada vez melhor. Ela escreveu com giz de escola e lia. Vocês que só 2 pessoas aqui conheceram Omar Cardoso. Vem cá. Agora que tinha em Salvador, Madame Beatriz. Vocês nunca ouviram falar de Madame Beatriz, não? Quem já ouviu falar de Madame Beatriz? Olha, passado, presente e futuro, as maiores revelações jamais feitas por uma bola de cristal. Era alguma coisa assim. E ela era famosa. E todo mundo ia a Madame Beatriz. Era. Vocês não conheceram, nunca ouviram falar, não? Pois é, Madame Beatriz. Então, Madame Beatriz via tudo na bola de cristal. Brinquedo não. Agora, honestamente, quem mentir vai se lenhar, porque vai ter atraso de vida. Quem já foi em cartomante? Tem muita gente mentindo aqui. Tem muita gente mentindo. Não, tem gente mentindo. Atraso de vida. Vai perder emprego. O relacionamento vai degringolar. Aquela que você não diz nada e diz tudo que sua colega falou para você. Eu duvido. Então, a necessidade, né, de sabermos o que vai ser reflexo do que fazemos agora. Porque o nosso amanhã
é reflexo do nosso hoje. Como o nosso hoje está sendo reflexo do ontem. E aí não adianta. Ninguém sabe. Quem diz a você que sabe, não sabe. Não estou dizendo que a pessoa está mentindo, ela pode estar auto-enganada também, achando que tem esse domínio. Porque as coisas muitas vezes, para a pessoa que é médium, sensitiva, está ali. E alguém capta sem se dar conta que captou. E é claro, para encerrarmos, nós precisamos fazer essa jornada de mergulho no desafio, desafiando a nós mesmos. Olha, e como é que eu começo essa jornada? Por exemplo, porque você se acha incapaz? Por que você se acha incapaz? Por que você se sente tão inseguro? Por que você não se acha bonito, bonita? Não estou dizendo que você seja. Não. Mas por que você não acha que é? Referência? Por quê? Já ouviu? Então, se pergunte. Se pergunte. Então aí é o puxar o fio da meada. Porque eu sempre digo que comigo nada dá certo. Porque você tem inveja do sucesso do outro, da outra. Porque você diz, pô, aí fulano não tem a metade do estudo que eu tenho e tudo deu certo e comigo não. Por que você tem esse questionamento? Então comece por aí, por aquilo que você sabe que tem, mas não sabe a causa daquilo que você tem. E gente, você pode ser a pessoa mais bonita, mais rica, mais tudo. Se você não tiver em harmonia com esta sombra, ter abraçado sua sombra, nada vai prestar. Eu sempre, quando falo isso, tomo como exemplo Michael Jackson. Famoso, rico, mega star, sob todos os títulos, e queria ser outra pessoa. Fez de tudo para se modificar. O que será que tinha naquela alma que perturbava tudo? Invejado. Muitos queriam ser como ele era, fazer o que ele fazia. E ele não conseguia ser feliz. Então o problema não está no que você tem, no que você é, mas como você está nessa harmonia com a sua sombra. É claro que não é fácil. Jung dizia que o trabalho das sombras é o caminho do guerreiro do coração. O trabalho da sombra, o trabalho de se buscar esta sombra, de tomar conta desta sombra, é o trabalho do guerreiro do coração, ou da guerreira do coração. É esse o trabalho, o desafio. Abrace sua sombra, que você vai estar abraçando uma nova vida. Aí você vai entender porque você se menospreza, porque você nunca disse não, porque você se submete, porque você não dá um basta, mas também porque você
é alegre, é carismática, gosta de amizade. Tudo isso também está nesse contexto da sombra positiva que as pessoas reconhecem. Então pronto. Faça essa busca. Olha como é verdade isto que Marisa Monte canta. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Tanto tempo a gente pensa assim, né? Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. É isso. Pra melhorar. Temos que fazer esse sacrifício. Vem o sol da esperança, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. Então deseje um sol aí para essa pessoa que está do seu lado. Levante, dê um abraço. Seus desejos pra fazer você encher o peito e cantar. Vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem. Pra ninguém a vida é fácil. Pra ninguém. Melhorar. Vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu. Inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Cantar como? Oh, 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 Vocês sabem o que é um desafio de fé? Um desafio de fé é você dizer assim: sabe de uma coisa? Tá pouco que eu estou sofrendo, venha mais sofrimento. Esse é o desafio de fé. Mas é melhor não, né? Desejo a você, gente, o que há de melhor. tinha tudo pra morrer, não minha morreu. Companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Olha, quem eu der essas fichinhas depois da reunião sobe, ok? Nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, podem sentar. vem viver comigo. No seu colo moça é o bonita. meu abrigo. Produto de vocês, hein? Espetáculo. Quero
presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, Sem dizer a uma sua viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, que carinha de gente boa. paz e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro pessoa céu, que é chique é sorrir e naturalmente chique, né? agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. No seu colo é o meu abrigo. O meu Abrigo. Os médios. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. O seu colo é o meu abrigo. Oh, yeah. No seu colo é o meu abrigo. Precisamos acreditar. Se o problema ainda perdura, é ter certeza de que já deu certo a resolução, só ainda não chegou. É ter a confiança que o apoio está aí, a nossa mercê, e veio para nós. Só precisamos Não desanime não, abraçar já e deu pegar. tudo certo. Você determinou, já deu tudo certo. Acredite que já Não deu. se preocupe Sobretudo se você Já está deu aprendendo tudo com certo. essa luta, com essa dor. não. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Vá adiante. Por quê? Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Ah, Senhor, é essa certeza que nos anima a alma. Já deu Porque tudo estamos certo. contigo e esperamos de ti através dos amigos Pode espirituais. descansar Esta e força, somente confiar. esse tônico Já deu tudo certo. para o reforço da nossa coragem moral. Outro lado, os médicos. Já deu tudo certo. É isso que nós buscamos, Senhor. Já deu tudo É isso que nós queremos e por isso nos abrimos. Nesta Pode certeza. descansar e somente Ah, confiar. Senhor. Já deu tudo certo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós vamos sair daqui com essa determinação de entender as nossas fragilidades, de reforçar essa vontade, de sairmos da posição que nos encontramos e marcharmos para a luz, para o bem, para a harmonia. Por isso que nós dizemos: Sua bênção já chegou. já chegou, Já tá tudo já está certo. tudo certo. Você Agradecemos muito a aos Deus passistas. buscou pra dar tudo certo. Deus contigo. Renovamos-nos mais uma vez Por isso deu certo. nesta terça bendita, Senhor. Você não tem que se preocupar Não vamos
e nem desanimar. Agora vocês vão dizer, por quê? Já deu tudo certo, Acredite. já deu tudo certo, Fale pra você. já deu tudo certo. Pode se alegrar e a Deus louvar, Já deu. que já deu tudo certo. Internalize essa certeza. Deu tudo certo, Sinta esta força que arrebata, deu tudo certo. que está lhe dizendo que já deu. Pode se alegrar Pode ter essa certeza. e a Deus louvar, que já deu tudo certo. Já deu. Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Diga e sinta para você sair fortalecida, fortalecido. E a Deus louvar, que já deu tudo certo, E vá adiante. E que já acredite, deu tudo certo, acredite e caminhe nesse sentido. que já deu tudo certo.